Todo ou quase todo guerreiro lendário usava nas mãos uma poderosa arma. E acredite, muitas dessas armas tinham poderes sobrenaturais, seja lançando raios ou usando magias inexplicáveis. A verdade é que muitas armas lendárias fazem parte de mitologias, culturas e tradições, e por isso nós resolvemos trazer para vocês algumas das mais poderosas armas que muitas pessoas acreditam ser reais. Vamos começar falando da arma que supostamente feriu o corpo de Jesus Cristo. Uma das relíquias mais sagradas e lendárias da tradição cristã é a lança de Longinos, também conhecida como lança sagrada ou lança do destino. Para quem não sabe, quando Jesus Cristo foi pregado na cruz, um soldado romano que foi identificado como Longinos perfurou um dos lados de Jesus com uma lança. Desde então, essa lança, há muito, é considerada como um poderoso artefato com grandes poderes. Um exemplo bem conhecido do uso da lança foi durante a Primeira Cruzada. Segundo a história, o camponês Pedro Bartolomeu teve uma visão de Santo André, dizendo-lhe para recuperar a lança para usá-la contra as forças islâmicas. Depois de relatar sua visão aos líderes da cruzada, uma busca foi realizada. Nada foi encontrado até que Bartolomeu pulou em um poço e puxou uma longa barra de ferro, alegando que era, de fato, a lança sagrada. A arma foi aceita e os cruzados a usaram para tomar, com sucesso, a antiga cidade grega de Antioquia. Porém, quando questionado sobre sua legitimidade, Bartolomeu aceitou passar por uma prova de fogo para ver se ele realmente estava dizendo a verdade. E quando eu falo em prova de fogo, eu estou falando de forma literal. Foi construído um percurso entre paredes de fogo, esperando que ele passasse e fosse protegido por um anjo de Deus. Ele até conseguiu passar pelo percurso, mas morreu 12 dias depois, provavelmente como consequência das queimaduras. Mesmo após morrer, Bartolomeu ainda tinha uma legião de fãs que continuou a acreditar na sua legitimidade e na da sua lança. As espadas são armas que sempre fascinaram as pessoas e talvez por isso também estejam envolvidas com histórias sobrenaturais. Na mitologia irlandesa, por exemplo, Manannán Mac Lir é o deus do mar e guardião do submundo. Ele empunhava uma espada divina chamada Fragarat. A lenda sobre essa arma diz que ela era diferente de todas as outras espadas. Além de ser capaz de cortar escudos e paredes, a lâmina causava um terrível ferimento que não podia ser curado. Sendo assim, a espada se tornava perigosa até para quem a usava, pois caso não soubesse manuseá-la, poderia ser extremamente perigoso. E dizem também que, quando ela era colocada na garganta de alguém, essa pessoa não poderia se mexer e nem contar mentiras. Manannán Mac Lir passou a poderosa espada para seu filho, Lugh, o deus dos ferreiros, cujo domínio incluía a magia, as artes e todos os ofícios em geral. Depois, a espada foi parar nas mãos do famoso herói irlandês Cuchulainn, que passou a arma para Condas em batalhas, um famoso rei. Posteriormente, a espada acabou se perdendo no tempo. Falando de espadas, certamente a mais famosa é a Excalibur, do rei Arthur. E ela não poderia ficar de fora. Essa arma é tão famosa que dispensa apresentações. Ela faz parte da cultura pop, que ajudou a popularizá-la, além de ter ajudado também a aumentar as lendas e os mitos sobre a Excalibur. Podemos dizer que estamos falando da espada mais lendária e possivelmente a mais poderosa de todas. Dependendo da lenda que você escuta, a Excalibur é capaz de selar demônios, criar portais e coisas do tipo. Mas dentro dos contos mais clássicos, essa espada é mais uma representação das virtudes que um rei deve abraçar, sendo um símbolo de governo, legítimo e desejável. Em um dos contos mais famosos da Excalibur, ela foi colocada em uma pedra pelo famoso mago Merlin. A única pessoa capaz de tirá-la da pedra era o verdadeiro rei, ou seja, o rei Arthur. Outra versão diz que, na verdade, a espada foi dada a Arthur pela misteriosa Dama do Lago. Independentemente de qual versão você escutou, o fato é que os poderes da poderosa Excalibur são excepcionais. O rei Arthur poderia derrotar um exército inteiro e a lâmina é capaz de emitir uma luz ofuscante que ajuda a cegar
os inimigos. Até a própria bainha era considerada mágica, afirmando que ela era capaz de parar um sangramento, tornando o seu portador um guerreiro extremamente poderoso. A tradicional sociedade feudal japonesa está associada ao valor e cavalheirismo de sua classe guerreira, os samurais. E se há um bem que os samurais valorizam acima de todos os outros, é a espada. Existem muitas espadas e armas na mitologia japonesa, mas a maior de todas é uma espada chamada Kusanagi. De acordo com o mito japonês, a espada Kusanagi foi encontrada pela primeira vez na cauda de um dragão de 8 cabeças, pelo deus da tempestade, Susanoo. O deus, então, o deu à sua irmã, Amaterasu, a deusa do sol, que o presenteou a seu neto, Ninigi, o qual veio à Terra para se tornar o governante do Japão. A espada foi transmitida ao longo dos anos e é um dos 3 tesouros sagrados da insígnia imperial japonesa. No entanto, a espada permanece escondida junto com as outras insígnias. Por isso, ninguém jamais a viu. Kusanagi supostamente tem poderes divinos. Um exemplo disso foi quando o herói Yamato Takeru usou a espada para cortar a grama em chamas que os membros da tribo Ainu incendiaram ao seu redor. Outras lendas também descrevem como Yamato foi capaz de direcionar o poder do vento para incendiar seus inimigos. Curiosamente, o nome da espada significa cortador de grama. Mais importante ainda, a espada é um símbolo de identidade nacional. Podemos dizer que a Kusanagi é comparável a Excalibur, sendo uma das espadas mais famosas da mitologia japonesa. A mitologia nórdica também está repleta de armas temíveis, mas adivinhe qual é a mais poderosa de todas. É isso mesmo. É uma espada que se chama Tyrfing. A lenda conta que essa espada foi criada quando o rei Svaflami, neto do deus Odin, prendeu os anões Dúlin e Dvalin e os forçou a fazer uma espada para ele. Os anões eram mestres ferreiros e fabricaram uma espada que nunca enferruja, que tinha um cabo dourado e podia cortar pedras e ferro como manteiga. E para deixá-la ainda mais intimidadora, ela brilhava como fogo. Porém, como os anões tiveram que fazer a espada com certo ressentimento, como vingança, eles colocaram uma maldição na arma. Primeiro, toda vez que a espada era retirada da bainha, ela estava destinada a matar. Em segundo lugar, a espada seria a causa de 3 grandes males. E terceiro, a espada mataria Svaflami. Quando Svaflami descobriu isso, ele tentou matar os anões, mas eles acabaram escapando. A terceira maldição da espada aconteceu quando Svaflami foi morto pelo Berserker Angrim. O que aconteceu depois foi um banho de sangue, enquanto a espada realiza seus 3 atos malignos. Primeiro, mata o herói sueco Hjalmar. Em segundo lugar, faz com que o herdeiro da espada, Heidrek, mate seu irmão. No final, a maldição é quebrada quando Heidrek é morto pela espada nas mãos de seus próprios escravos. Este foi o terceiro ato maligno da espada antes que o filho de Heidrek se vingasse e reivindicasse a arma, agora não amaldiçoada como sua. Por fim, mas não menos importante, temos a arma de um dos deuses mais famosos de todos, Zeus. É o mais poderoso dos deuses olímpicos da Grécia. Só que ele nem sempre foi o maior de todos. Até se tornar o grande Zeus, ele precisou liderar uma rebelião de deuses iniciantes contra a geração anterior de divindades chamada Titãs. Para quem não sabe, os titãs incluíam o próprio pai de Zeus, Cronos, que acidentalmente canibalizou os irmãos do pai dos deuses com medo de que um deles o matasse. Mas Zeus, por sorte, foi escondido por sua mãe, Rhea, e conseguiu iniciar a insurreição. Depois de conseguir que Cronos vomitasse seus irmãos, Zeus abriu os infernos do Tártaro para liberar todos os tipos de criaturas que o ajudaram a derrubar os titãs. A lenda diz que isso incluía os gigantes de um olho só, conhecidos como ciclopes. Essas criaturas forjaram 3 itens mágicos para Zeus e seus 2 irmãos. Um tridente para Poseidon, um capacete para Hades e os raios para Zeus. Tais armas foram usadas para derrotar
os titãs. O raio, aparentemente, reflete a personificação de Zeus, da tempestade e do céu. Em um instante, ele poderia ferir ou matar um indivíduo de muito longe. Os mitos também relatam como ele poderia montar o raio instantaneamente e descer dos céus. Embora não seja exatamente a arma mais sutil, o raio de Zeus é, sem dúvida, uma das mais perigosas da mitologia. Essas foram algumas das armas mais poderosas das mitologias e que muitos acreditam existir. Se você tiver alguma que a gente não falou, deixa aqui no comentário, tá? E eu fico por aqui. Até o próximo.